suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei em ti, Jesus, em ti, Jesus. Vamos dizer, o choro dura. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. A tua palavra é fiel. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei naquele que me deu tudo. Eu me alegrarei em ti, Jesus, em ti, Jesus. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Nós alegraremos em ti, Senhor. Todavia me alegrarei. Nós nos alegraremos em ti, Senhor. O choro dura uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Tu és fiel em tua palavra, Deus. Tu tem a estratégia perfeita, Jesus. O Senhor tem o tempo certo de todas as coisas. O Senhor tem todo o controle em tuas mãos. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei em ti, Jesus, eu me alegrarei. Nós nos alegraremos em ti, Senhor, que fez os céus e a terra, Jesus. A tua palavra não passará, Jesus. Passarão tempos, reinos, mas a tua palavra jamais passará, Jesus. Passarão, Jesus, céus e terras, mas a tua palavra jamais passará, Deus. O Senhor é fiel e justo e compassivo. E o seu amor, Senhor, tem alcançado e tem transformado pessoas, Senhor. Que eles venham abrir os seus olhos, Jesus, e olhar para ti, Deus. E saber que o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E eles venham olhar para ti, Senhor, e saber que o Senhor é justo e tem um tempo bom. E de nada foge o teu controle, Jesus. De nada foge o teu controle, Senhor. O Senhor tem o tempo de todas as coisas, Jesus. Olha para o teu povo, Senhor. Olha para o teu povo, Jesus.
mas a sarça não queimava. Ouvi tua voz e tirei minhas sandálias. Que presença é essa? Eu não resisti. Que presença é essa? Me escondi de ti. Que presença é essa? Eu não resisti. Que presença é essa? O sol está aqui. Vem com teu poder, faz o teu querer. Tu tens o controle de mim. Traz o teu mover, faz o céu descer. Minha vida entrego a ti. Eu só quero te conhecer. Eu só quero te conhecer. Que presença é essa? Eu não resisti. Que presença é essa? Me escondi de ti. Que presença é essa? Eu não resisti. Que presença é essa? O sol está aqui. Vem com teu poder, faz o teu querer. Tu tens o controle de mim. Traz o teu mover, faz o céu descer. Minha vida entrego a ti. Eu só quero te conhecer. Eu só quero te conhecer. Vem com teu poder, faz o teu querer. Tu tens o controle de mim. Traz o teu mover, faz o céu descer. Minha vida entrego a ti. Eu só quero te conhecer. Eu só quero te conhecer. O medo não vai me parar. O grande eu sou comigo está. Mesmo que o mar esteja em frente, tenho certeza que eu vou passar. O medo não vai me parar. O medo não vai me parar. O grande eu sou comigo está. Mesmo que o mar esteja em frente, tenho certeza que eu vou passar. O medo não vai me parar. O medo não vai me parar. Não, 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 não vai. O grande eu sou comigo está. Mesmo que o mar esteja em frente, tenho certeza que eu vou passar. O medo não vai me parar. Vem com teu poder, faz o teu querer. Tu tens o controle de mim. Traz o teu mover, faz o céu descer. Minha vida entrego a ti. Eu só quero te conhecer. Eu só quero te conhecer. Aleluia! Aleluia, Jesus. Aplauda o Senhor, Ele é digno, amém? Eu queria fazer um convite para vocês. Nós louvamos ao Senhor por estar na casa do Senhor hoje. Sabemos que essa neve vai vir amanhã, mas porque a gente está com frio, a gente acaba assim se distanciando um pouco. E eu queria, antes da gente
dar continuidade ao momento dos dízimos e das ofertas, te convidar para a gente cantar uma canção mais pertinho. Então eu queria te convidar, vir aqui para frente, queria convidar o vocal para descer. Assim a gente fica um grupo todinho aqui na frente. Podemos fazer isso? Amém? Então vem. Irmãos, essa canção que nós vamos cantar agora, vem todo mundo aqui pra frente, pelo menos a gente fica juntinho. Essa canção que nós vamos cantar, ela chama a Canção de Jonas, que ela é baseada no momento em que Jonas, dentro do ventre da baleia, nós acabamos de cantar, faz o teu querer. Não é fácil a gente falar isso, né, Senhor? Vem, gente, pra frente, vem pra cá. Mas nós cremos que o Senhor, que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Amém? E essa canção é uma canção que diz que onde nós estamos, que o Senhor nos ouve e Ele nos visita. Amém? Eu queria que vocês ficassem mais assim pro ladinho pra gente ficar mais junto, mas tá bom, se vocês quiserem ficar assim, se tiver assim, tá bom. Vamos louvar o Senhor juntos. Te agradecemos, Senhor, porque aonde nós estamos, no frio, na neve, nós clamamos pelo Teu nome, até no ventre da baleia, o Senhor nos ouve. Na minha angústia, clamei ao Senhor. Você pode e Ele dizer isso? Ele me respondeu, Ele sempre responde. Perdido estava, tentando fugir da sua doce voz.
Ti, Jesus. Eu sei que os irmãos têm acompanhado as notícias, nós temos visto o que Deus tem feito no nosso país, tem despertado a muitos, tem alcançado a muitos, tem levantado homens e mulheres como sacerdote real naquele lugar, geração eleita, povo escolhido por Deus. Eu quero convidar a nossa igreja a clamar pelo nosso país agora, que está precisando da nossa oração. É o que nós podemos fazer como nação brasileira. Que nós venhamos orar, interceder, que haja arrependimento em massa no nosso país. Que o Senhor limpe a nossa nação e que haja realmente uma mudança genuína. O Brasil precisa de amadurecimento. O nosso país como se vivesse ainda numa adolescência. Mas que haja um amadurecimento no nosso país, no meio do povo brasileiro. A começar de nós aqui nesse país, representantes da nossa nação. Que nós levantamos as nossas mãos agora, Jesus, em direção ao nosso país, que padece por falta de conhecimento, que padece por falta de amor, que padece, Senhor, por não Te conhecer, Jesus. Um país que parece que ainda não amadureceu, não sai ainda da época da adolescência. Jesus, abra os olhos daqueles que estão perdidos. Visita eles pelas madrugadas, que eles venham sonhar com o arrebatamento da igreja do Senhor, como o Senhor já fez com muitos. Nós temos visto isso acontecendo na Argentina, nós temos visto isso acontecendo na Irlanda, nós temos visto isso acontecendo em vários países da Europa. Senhor, faça isso com o nosso povo. Há uma geração que tem sede, eles procuram, vagam, mas não encontram, porque eles não sabem o que estão procurando. Mas, Senhor, vai de encontro a eles, Jesus. Bata nas portas dos corações, Senhor, e abra, Jesus. E que o Senhor possa encontrar morada, Jesus. E que um venha ajudar o outro, um venha despertar o outro, um venha falar do amor do Senhor para outro, Jesus. Se nós não clamarmos, Senhor, as pedras clamarão. E nós não queremos deixar que as pedras façam o que o Senhor fez, a nossa imagem e semelhança, para fazer. Nós somos feitos para ouvir a Tua voz. Nós somos feitos, criados, Senhor, para ouvir a Tua voz e seguir a Tua vontade, Jesus. Que nós, como povo do Senhor, venhamos nos levantar, Jesus, como geração eleita, sacerdócio real, povo escolhido do Senhor, para fazer a Tua vontade, Jesus. Nós clamamos, Senhor, por aquelas pessoas que estão agora fazendo aquela passeata, Jesus. Eu clamo, Senhor, em nome de Jesus. Nós sabemos que tem sido pessoas ali que se levantaram, Jesus, para fazer, Jesus, a vontade do Senhor. Eu creio que eles têm ouvido a Sua voz. Eu creio que eles têm ouvido a Sua voz, Jesus. E através da atitude deles, Senhor, tem levantado a muito, Senhor, para orar, Jesus. Levanta, Senhor, o Teu povo, Senhor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, orar, Jesus, o Senhor fala que o Senhor se voltará para nós. Senhor, volte para a nossa geração, pela nossa nação. Olhe por eles, Senhor. Não deixe que eles se percam, Senhor. Que haja um amadurecimento no meio do nosso povo, Senhor. Muda a conduta, a forma de trabalhar, a forma de pensar, os pensamentos deles, meu Deus. Amadureça, Jesus. Que eles venham voltar para o coração para Ti, Jesus. Que eles venham olhar o Senhor como o único Salvador da vida deles. Eu peço proteção àqueles que tenham estado ali de pé, Jesus, dizendo sim ao Senhor e à Sua vontade. Eu repreendo, Senhor, qualquer arma forjada contra eles agora, em nome de Jesus. Que eles venham dormir, ter uma boa noite de descanso, porque amanhã nós sabemos que será um grande dia para o nosso povo e a nossa nação. Que caiam, Senhor, aqueles que se levantaram contra o nosso país. Que caiam aqueles que se levantaram para envergonhar o nosso povo. Nós somos imagem e semelhança do nosso Criador. Nós somos feitos para Te adorar, Senhor. Que eles caiam por terra em nome de Jesus. E que o leão da tribo de Judá venha rugir sobre o povo do Brasil, sobre a nação, sobre a área financeira do Brasil. Que eles venham ser restaurados, que eles venham ser levantados, Jesus, como berçário, Jesus, de ministros do louvor, ministros da Tua obra, pastores. Em nome de Jesus, levanta os Seus missionários ali, Jesus. Nós sabemos que está tendo uma preparação, Senhor, de ministros do Senhor agora naquele lugar. Ajuda-os, meu Pai. Eu sei que eles têm enfrentado batalhas incríveis,
compassivo. Eterna é a sua aliança. Eu não posso, Jesus, virar as costas para a tua palavra, Jesus, mas sim olhar para a tua cruz e seguir a Jesus. Que eles venham olhar para a tua cruz, Senhor, e seguir a ti, Jesus. Deus é justo e compassivo, eterna sua aliança. Eu não posso compreender, a Deus pertence a salvação. Mais uma vez. Deus é, o Senhor é justo e bom, Senhor. Faça a tua justiça naquele lugar, Jesus. Que eles venham ver a tua aliança, Jesus. Eu não posso compreender, a Deus pertence a Deus pertence somente a Deus, somente a Deus pertence a salvação. A igreja aplauda a Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. A igreja pode se assentar. Amém. Amém. Bem, meus irmãos, nós hoje vamos estar falando sobre verbos da adoração. E é assim que eu gostaria de pedir aos irmãos que estejam abrindo aí as suas Bíblias. Deixa eu marcar aqui o meu tempo. Estejam abrindo as suas Bíblias em 2 Samuel 6, versículos 12 a 22. O objetivo hoje, meus irmãos, não vai ser a gente estar fazendo um tratado teológico, é mais a gente ter um tempo de meditação aqui, especialmente porque todo mundo está com muito frio. A gente colocou o aquecimento para funcionar desde 9 da manhã e hoje está difícil pegar, não tem gás o suficiente para suprir aqui a todas as máquinas da igreja. Eu sei que os irmãos estão assim dedicando esse tempo para o Senhor, realmente para buscar a sua presença, e eu quero que você aproveite assim, vendo que esse é um tempo de adoração. Existe uma conexão profunda, não somente com o que nós vamos ler agora, mas com o seu ato aqui, de chegar à presença do Senhor nestes momentos, numa noite tão gelada, como a gente está passando, prestes a ter uma nevasca também, a gente está fazendo algo para o Senhor. É assim que começando com oração, em seguida nós vamos ler as Escrituras. Pai amado, aqui nós estamos, ó Senhor, prontos a ouvir a Tua voz. E Senhor Jesus, queremos que o Senhor nos fale profundamente e que destes textos aqui o Senhor nos traga à tona lições que possamos aplicar no nosso coração. E que essa palavra também ela possa ter efeito não somente nesses momentos, mas sobre outros também que a virão escutar, Senhor, e que o Senhor possa fazer algo precioso, sempre que nos voltarmos com o coração aberto para deixar que o Senhor trabalhe no mais profundo de quem somos. Em nome de Jesus que te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Glória a Jesus. 2 Samuel 6, versículos 12 a 22, meus irmãos. Vamos nos colocar de pé. Eu sei que os meus estiveram de pé há tanto tempo, mas eu vou ficar de pé o culto todo. Os irmãos vão poder sentar um pouquinho. 2 Samuel 6, versículos 12 a 22. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom em tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo um colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor,
Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos, de alegria e de trombetas, aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Milcal, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Depois todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Milcal, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Milcal: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da sua família, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor, celebrarei e me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar. Um texto longo aqui, mas fala de um completo ato de adoração, uma história de adoração aqui, pelo qual eles estão passando, não somente Davi, mas Davi levando também o povo de Israel a celebrar com ele. E é importante os irmãos lembrarem que Davi já havia tentado trazer a arca para Jerusalém. Havia sido uma tentativa frustrada. Ele havia feito do jeito errado, ele não havia feito com obediência, não havia se preocupado em olhar como é que Deus queria que a arca fosse tratada. E a arca, é lógico, os irmãos sabem que se refere à presença do Senhor. Ela era uma referência direta à presença do Senhor que ficava no Santo dos Santos, e agora essa arca precisava voltar para a sua casa, para a tenda do Senhor, e Davi vem trazendo então para aquele lugar, para a presença do Senhor. Só que Davi acaba ficando com medo do que é que Deus, o nosso Senhor, havia feito quando, de repente, ele permite que haja castigo vindo da sua parte, porque eles não haviam seguido as suas direções para trabalhar com a arca do Senhor, como deveria ser feito, para carregar a arca do Senhor, carregada com varas, à distância, caminhando a pé, não carregada em cima de um carro, puxada por animais, e assim, com descuido. Havia uma reverência, um processo, uma maneira de fazê-lo assim. Davi ficou com medo, até que de repente ele escuta que o Senhor, inclusive a gente lê isso lá em 2 Samuel 6,12, quando eles vêm e dizem para o rei que o Senhor estava abençoando a família que havia recebido, ficado com a arca do Senhor, por causa da arca de Deus. Aquela família estava sendo abençoada assim, pelo cuidado do Senhor. Obed-edom e toda a sua casa estavam sendo ministrados com cuidado agora, por parte do nosso Deus. Agora, ele está preparado para trazer a presença do Senhor para perto de si. Agora eu quero dar uma pausazinha em meio a tudo isso, para você lembrar e você perceber que existe sim uma busca pela presença do Senhor, uma atitude no nosso coração de buscar a sua presença, não é somente a sua bênção, mas buscar o agir, o atuar, o meio do Senhor no nosso meio. Davi, ele está trazendo a presença do Senhor para o meio dele também, da sua casa de Jerusalém, no centro de Jerusalém, do governo ali de Israel, para que eles pudessem celebrar uma nova fase
no império, uma nova fase na história do povo de Deus. É algo que nós precisamos tomar para a nossa vida, porque a gente às vezes não entende a conexão entre a adoração, entre ter o nome de Deus, a presença de Deus, e carregar essa presença para o nosso meio também, permitir que a bênção do Senhor esteja conosco. Não somente porque nós temos o nome, mas porque nós convidamos a sua presença a estar na nossa própria casa, como esteve ali na casa de Obed-edom, quando recebeu a arca do Senhor, até que Davi criou coragem novamente para trazer a presença do Senhor para Jerusalém, para a capital de Israel. Ele precisava entender, e nós precisamos entender, que não é do nosso próprio jeito, meus irmãos. Nós precisamos fazê-lo sabendo como é que devemos propriamente ser verdadeiros adoradores. Não aqueles que estão fazendo um meio caminho, pegando atalhos para chegar à presença do Senhor, trazer a presença do Senhor para o nosso meio, mas realmente fazendo para celebrar o Senhor, adorando pelo que Ele é, respeitando a sua presença, como deve acontecer. Agora, eu volto a atenção de cada um de vocês aqui para que os verbos que são usados aqui, esses verbos de adoração de Davi, são verbos como sacrificar, dançar, celebrar, dar presentes, como fez ao povo que veio adorar o Senhor, se humilhar diante do Senhor. Tudo isso serve para nos falar da natureza da verdadeira adoração, a natureza do que é verdadeiramente cultuar o Senhor. E o objetivo aqui não é fazer simplesmente uma pincelada rápida ou mais profunda, mas é poder voltar a nossa atenção num momento como esse, como existe uma conexão entre o que Davi fez para o que nós fazemos agora. Voltar a nossa atenção, o nosso sentimento, a nossa atitude, disposição do nosso coração, para entender que essa busca da presença do Senhor não é um tratado teológico, não é um estudo que é feito para a gente ter conhecimento intelectual, mas é uma experiência que Davi teve, uma experiência que o povo de Israel teve, é uma experiência que nós podemos ter e temos hoje também, quando nós trazemos a arca do Senhor, a presença do Senhor, para estar conosco, para celebrar Deus no nosso meio. A natureza da verdadeira adoração está nesses verbos que nós vimos usados aqui nesse texto. E um deles, primeiro, fala justamente desse sacrifício que estava presente ali. A adoração exige sacrifício da nossa parte, algo que rendemos, oferecemos, trazemos à presença do Senhor. E você vai lembrar que em meio a tudo ali, quando eles carregavam, está em 2 Samuel 6, versículo 13, quando os que estavam carregando a arca do Senhor davam 6 passos, ele sacrificava um boi e um novilho gordo para o Senhor. Ou seja, ele entendia que havia um custo de adoração, mas ele estava adorando não somente agora, sabendo que era necessário que eles estivessem trazendo ao Senhor toda essa adoração, essa celebração, essa alegria, mas fazendo com a reverência que era acompanhada da obediência de como eles compartilhavam e celebravam a presença do Senhor ali no meio deles. Não é algo que a gente faz simplesmente com a sobra de tempo, ou a sobra da energia, mas é algo que permeia cada passo da nossa caminhada. A adoração não é um gesto barato, um gesto superficial, e meus irmãos, infelizmente, para o cristianismo tem se tornado cada vez mais isso, pensar como é que o homem pode se beneficiar, o ser humano pode se beneficiar da presença de Deus, mas sem ser acompanhado de custo. Agora pense bem sobre esta caminhada, cada passo, continuamente, eles estão voltando a sacrificar ao Senhor, a oferecer algo ao Senhor. É uma celebração da sua presença no meio deles, acompanhada de sacrifício, de oferta, de dar a Ele, de derramar de sangue de animais, mas agora de derramar do nosso louvor, do nosso sacrifício, com uma adoração que não é simplesmente uma adoração barata,
A gente sabe que há muita gente que está se preparando, não estou falando ali dos outros, mas estou falando dos irmãos agora aqui. Meus irmãos, os irmãos terem chegado à presença do Senhor nesse momento aqui, para a gente estar nesse frio, que o ritmo não está nem dando conta de esquentar a gente, apesar de estar ligado há um tempão, mas vocês estão aqui porque vocês vieram oferecer um sacrifício que custou algo da sua parte. Glória a Deus, isso é um reconhecimento de que é muito mais do que eu tenho para receber, é o que eu tenho para dar para o Senhor, é uma entrega, e eu quero que você celebre isso que você está fazendo, porque é assim que nós introduzimos a arca da aliança, a arca da presença, a arca do Senhor para o nosso meio, para celebrar quem é o Senhor, porque é assim, não é simplesmente uma busca barata da bênção, mas é a busca da presença que nos traz a bênção, que nos traz o fluir dessa graça que permeia a nossa caminhada, a nossa jornada de vida. É assim, a cada passo, no nosso sacrifício em prol do nosso Senhor, que nós somos beneficiados com a graça da sua presença em nosso meio. Graça esta que nos abençoa passo a passo nessa jornada e nessa caminhada. Então, algo simultâneo oferecemos ao Senhor, mas a consequência é ter o Senhor andando conosco. É poder saber que Ele está nessa jornada conosco também. Então, meus irmãos, para mim, no que eu visualizo aqui na minha mente, no meu coração, no meu espírito, era uma lição não somente do que eles teriam da arca em Jerusalém, na tenda do Senhor, no Santo dos Santos, não era somente a chegada àquele lugar, mas a jornada era uma celebração que continuaria com o povo, era um momento também, não é simplesmente na sua mente, no seu coração, quando você vai chegar ali naquele destino, chegar no final de um ano, chegar no final de um propósito, chegar no final de uma meta, chegar ali para a glória, mas você pode celebrar agora, aproveitar agora a presença do Senhor, meus irmãos, carregando, estando juntos, um povo adorando juntos, o rei adorando juntos, aquele que é o Senhor de Israel no meio deles. A nossa caminhada é motivo de celebração, é motivo de alegria, é motivo de um sacrifício ao Senhor, que nos traz em retorno a sua contínua presença entre nós. Sabe o que é que diz Salmo 50, versículo 23? Salmo 50, 23. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Eu vou ler mais uma vez com os irmãos. Isso está falando para você aqui, meu irmão e minha irmã. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Aqui mostra o caminho agora com o Senhor, é o caminho do Senhor para a sua vida. Aqui mostra esse sacrifício, que é uma gratidão demonstrada continuamente e apresentada ao Senhor, e é assim que nós honramos o Senhor, que continua e continuará sendo a nossa salvação, porque Ele é o Deus que está no meio de Israel, é o Deus que está no meio do seu povo, e que continua nos sustentando assim, na sua presença. Nossa adoração, meus irmãos, deve ser frequente, não limitada ao culto do domingo, e infelizmente, às vezes é o culto de domingo uma vez por mês, ou o culto do domingo nas festas especiais, naquele almoço do Dia das Mães, a celebração ao nome do Senhor, na celebração do Dia dos Pais, porque vai ter
também um almoço especial. Ou então naquelas festas, quando a igreja geralmente oferece um lanche especial, então aí a gente pode chegar à presença do Senhor para adorar. Não, meus irmãos, não é isso. É contínuo. É um sacrifício de louvor, é estar com Ele continuamente. É, meus irmãos, estar sacrificando ao Senhor sua vontade, o seu tempo, na sua rotina diária. Quando você levanta, você está carregando a arca, mas você também está dizendo: a tua presença está aqui, e o seu sacrifício continua no matar o seu eu, continua em oferecer o seu tempo numa leitura bíblica, numa oração, no caminhar para o Senhor, no evangelizar, no dizer para alguém que Jesus o ama, no celebrar o Senhor com seus cânticos. Isso é sacrifício que você oferece no seu dia a dia. Esse é o chamado para mim e para você, de fazer o Senhor presente, não somente quando a gente separa um momento ali, de vez em quando, mas é contínuo, a cada 6 passos. O 7º o número perfeito, é sacrifício de adoração para o Senhor. O fim da adoração conveniente, o fim da adoração preguiçosa, o fim da adoração superficial tem que ser agora, tem que ser no momento que a gente descobre que nós temos um convite do Senhor para que celebremos a sua presença no nosso meio. E algo que estendemos para a nossa caminhada, a cada 6 passos, o 7º perfeito é para o Senhor, é um sacrifício, é adoração para Ele, que é digno do nosso melhor. A primeira tentativa de Davi, como nós falamos, para trazer a arca do Senhor, acabou frustrada em tragédia, porque ele não se preocupou em ver como é que Deus queria que tudo fosse feito, e é por isso que ele foi frustrado. Agora as coisas começam a mudar. Na primeira vez, Uzá estendeu a mão para segurar a arca da aliança, e ele acabou morrendo ali, junto à arca, porque não estava sendo feito do jeito que Deus pretendia e havia ordenado que fosse feito. E o que é interessante é que na primeira tentativa, o Senhor Deus ficou irado com Uzá, irado assim com o povo, porque não estavam fazendo do seu jeito. E a disciplina vem, o castigo vem, porque não havia obediência, não havia respeito à sua presença. E o que é interessante é que Davi ficou com raiva de Deus, porque Deus foi zeloso com a sua presença. É interessante, não é? Agora Davi, na segunda tentativa, ele muda a sua postura. Vocês vão perceber depois que ele se humilha diante do Senhor, porque a primeira vez ele veio trazer Deus como se ele estivesse fazendo um favor para Deus. É do meu jeito que vou carregar a presença do Senhor para estar no nosso meio. Estamos fazendo um favor a Deus, mas agora é diferente. E é essa postura que muito crente tem, de achar que está fazendo favor para Deus. Tem que ser a adoração, a celebração, ou carregar a presença do Senhor, tem que ser do meu jeito, e se não for, eu vou ficar com raiva aí de Deus. Se você for checar, depois vai estar no versículo 7, desse mesmo capítulo que a gente leu aí. Se não for do meu jeito, eu vou ficar com raiva de Deus. Ele que tem que se adequar à minha história. Mas Davi depois descobre que ele é que tem que se adequar. Ele é que tem que se ajustar à forma de Deus, prestar reverência a Deus. A gente vai perceber, e meus irmãos, eu acho que eu nunca falei sobre isso aqui, mas eu falo agora, e a gente precisa entender isso, mas a gente precisa falar muito mais sobre isso também. Hoje existe essa moda das pessoas chegarem de qualquer maneira para adorar a Deus. A minha esposa já falou ali, quando ela foi visitar uma igreja, e lá estavam eles celebrando a ceia do Senhor, e uma das pessoas, inclusive, que estava servindo, estava de bermuda ali, servindo de qualquer maneira o corpo de Cristo, para celebrar a presença do Senhor no meio deles. Ou a gente vê gente vindo à presença do Senhor de qualquer maneira, parece que estão indo para a praia, parece que estão indo fazer um passeio qualquer, quando nós estamos chegando à presença do Senhor para celebrar aquele que é mais exaltado que tudo e que todos, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores,
não podemos aceitar, não podemos continuar aceitando. Graças a Deus isso não acontece na nossa igreja, mas que esse tipo de adoração que está sendo ensinado para os nossos filhos, que a gente assiste ali nos vídeos de YouTube, celebrando agora um cristianismo moderníssimo. Davi descobriu que não era do jeito dele. A honra, a glória, a soberania, a majestade de Deus é de um Deus que se ira e que castiga e que pune quando o povo esquece que existe sim honra que é devida ao seu nome. Eu estava tentando ver dizer que havia antigamente, mas eu acho que era uma das cortinas que havia décadas atrás aqui na igreja. Então fala, cale-se diante dele toda a terra, porque ele está no seu santo templo. Da gente entender a reverência que é necessária na sua presença. A adoração sacrificial continua e tem que ser, e deve ser, e obrigatoriamente necessita reverência àquele que está na arca da aliança, aquele que está trazendo a sua presença para habitar no meio de mortais como somos. Não aceite, nunca aceite esse tipo de cristianismo que trata a presença do Senhor como algo barato. Parece que foi comprado na feira e estão trazendo ali para fazer pouco caso de quem é o Senhor. O Senhor merece o melhor: honra, respeito, dignidade. É esse o mesmo Deus que, quando usar, não foi por desrespeito, ele estava indo ali para impedir que a arca caísse. Ele foi com boa vontade, mas ele não estava obedecendo por culpa de Davi. Eles não haviam estudado a maneira certa de reverenciar o Senhor, que era com obediência e reverência à vontade já descrita do Senhor para o seu povo em relação a ele. Mas, meus irmãos, a gente descobre, a gente vê algo a mais sobre a natureza da verdadeira adoração. Está no desses verbos da adoração. A adoração é uma celebração do Senhor. Segundo Samuel 6, versículos 14 a 15, nós lemos ali que Davi, vestido o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombeta. Eu estava vendo uma questão que foi levantada, não foi para mim, mas eu achei interessante. É uma pessoa que mandou uma pergunta para um pastor mais idoso de uma das igrejas aqui. Eu esqueço o nome dele agora, deu branco. Eu acho que ele inclusive já faleceu. E a pergunta que foi feita foi: olha, essa história da pessoa ficar levantando as mãos, será que, porque a Bíblia fala quando a pessoa der uma oferta ou fizer jejum, ela deve fazê-lo em secreto para que ninguém saiba. Então, se a pessoa adora levantando as mãos, será que isso também não é a pessoa estar aparecendo quando levanta as mãos ou quando faz alguma coisa que os outros veem? Aí o pastor disse, e eu estava dizendo, não é possível que ele vai dizer que é, por amor de Deus, mas ele disse, não, na verdade, essa é uma declaração da necessidade de se render diante do Senhor e de adorar, é um testemunho de como somos obrigados a adorar e celebrar o Senhor. Algo que chama a atenção para nós mesmos deve ser rejeitado, e foi bem colocado. Quando nós queremos nos elevar, aí sim deve ser rejeitado. Quando eu quero ser espiritual demais, aí deve ser rejeitado. Mas quando nós estamos rendendo a Ele aquilo do qual Ele é merecedor, meus irmãos, mãos levantadas, pulos de alegria, júbilo, lábios abertos em adoração, mãos erguidas, orações e petições ao Senhor e celebração, deixe a sua voz ser erguida, isso é celebração àquele que é Deus sobre nossas vidas.
O foco sai do indivíduo e se expande aqui para o corpo. Juntos, todos se unem para render a Deus adoração. A arca caminhando e eles acompanhando a presença do Senhor, simbólico da nossa vida, que estamos andando, mas não andamos sozinhos. O Senhor está conosco, está no nosso meio, mas não somente isso, Ele convidou uma igreja para estar carregando o seu nome, de um ano para o outro, de década para a outra, de século para o outro, de milênio para o outro, levando Cristo em meio à jornada de uma igreja, até aquele dia quando chegará ao seu templo santo, e a sua presença descansará, e nós estaremos no seu meio ali. Meus irmãos, a alegria é de estar na presença de Deus, de transbordar em comunhão com irmãos que celebram, com companheiros que celebram juntos a honra que é devida àquele que é o nosso Deus. Davi adorava com todas as suas forças, e meus irmãos, isso nos desafia, glória a Deus mesmo, nos desafia a abandonar a apatia espiritual, aquele mesmismo, aquela coisa que nos força a ficar parados, estagnados na nossa adoração, para que a gente possa celebrar o Senhor, de todas as formas, de todas as maneiras, dizer que Ele é digno. Vai haver aqueles que estarão criticando, questionando, duvidando de que se estamos adorando da maneira apropriada, com certeza. Mas quando nós o fazemos com todas as forças, aquele que é o recipiente, aquele que recebe a nossa adoração, é o Senhor, o nosso Deus. Como igreja, somos chamados a uma adoração vibrante e cheia de participação, não apenas de sermos espectadores que estão ali olhando o que acontece de um povo que carrega a presença do Senhor, mas à distância achamos que podemos nos beneficiar dessa celebração. Não, ela tem que ser nossa. Salmo 95, versículos 1 a 2. Salmo 95, versículos 1 a 2 diz: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Veja aqui que bênção, meus irmãos, é um convite, venham, é um convite a cantar, a celebrar, a nos alegrar, a proclamar, a conclamar, a declarar que Ele é a nossa salvação. É o convite a chegar à sua presença, é o convite a rendermos ações de graças, é um convite a levantar cânticos de louvor, que vão ser escutados em toda a terra. Esse é o convite para nós. É uma necessidade da nossa parte fazê-lo. Cristianismo, ser crente é adorar. Ser crente não é simplesmente um benefício que a gente recebe e a gente diz, finalmente agora eu sou salvo. Eu entendo que eu seria um perdido sem a presença de Deus, mas agora desperta-se em nós uma necessidade incontrolável de render a Ele adoração, de celebrar o seu nome. Este é o revelar de uma descoberta, uma realização da nossa parte de algo que antes estava escondido. Quando nós chegarmos e conduzirmos, na verdade, o chegar à presença de Deus, o chegar à sua presença eterna, é descobrir que existe louvor e adoração eternos à sua presença. E muitos pensam que vai ser simplesmente a gente estar ali enjoados de cantar, e cada um revezando com o outro, porque tem que ficar adorando o Senhor. Mas, meus irmãos, quando estivermos na presença do Senhor, a adoração é tão perfeita, tão contínua, que desperta em nós a necessidade de exaltá-lo de todas as formas, de todo o meio que é possível para nós.
o cântico é escutado mesmo com lábios fechados. A comunhão é perfeita de tal modo que Deus é exaltado em todo momento. As cores, os irmãos, tudo que é voltado para o único propósito de dizer: Ele realmente é merecedor de ser exaltado acima de todo nome. É por isso que os anjos continuam cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Meus irmãos, eu não sei se você já entendeu essa necessidade de exaltá-lo, mas deve ser algo que você faz. Levante de manhã, amanhã de manhã, e deixe que o Senhor receba a sua adoração. Quando você está mal, deixe que o Senhor seja exaltado. Você pode não saber o que dizer, mas diga: Tu és digno, Senhor, eu te exalto, eu te louvo, eu rendo louvores a ti, porque Tu és digno, ó Senhor Deus dos exércitos, Senhor Deus precioso, santo e digno. A mesa da comunhão, a adoração bíblica termina com Davi partindo aquele pão, distribuindo aqueles bolos, para que juntos pudessem celebrar o Senhor também, com esses presentes que foram distribuídos entre eles ali. Meus irmãos, aquela comunhão está ali, ela é relembrada inclusive quando o Senhor Jesus Cristo, Ele que é a presença encarnada de Deus, Ele vai e distribui ali do seu próprio corpo, na forma do pão e do vinho, e Ele diz: Eu estou no meio de vocês. Não é algo mais que nós temos na forma de uma arca, que trazia a presença do Senhor, que estava sendo levada para o Santo dos Santos, para onde o povo viria e deixaria que um sacerdócio entrasse para chegar à presença do Senhor. Meus irmãos, hoje essa presença do Senhor está em nossos corações. Agora, este pão é celebração contínua, numa lembrança do que Ele já fez por nós. É por isso que existe uma conexão na palavra ali, não somente na adoração da presença do Senhor que nos acompanha na nossa jornada, mas no Senhor Jesus, que é a presença de Deus, que encarnou e agora habita em nós, neste nome que nos marca. É assim que adoramos o seu nome eternamente. A adoração é algo comunal. Esta é a expressão maior da adoração ao Senhor. A gente pode adorar o Senhor lá dentro de casa, no quarto, quando a gente está fazendo alguma coisa do nosso trabalho, mas, meus irmãos, o ápice da expressão do louvor, biblicamente, está quando o povo de Deus se reúne para exaltá-lo. Esta é a forma mais ampla, mais digna da adoração. Toda vez que eu escuto alguma pessoa defendendo aquele tipo de cristianismo individual, eu digo sinceramente e claramente: essa pessoa ainda não conheceu o Senhor. Não conheceu, impossível. Porque Jesus é o mesmo Senhor que correu atrás de um corpo, que buscou os seus seguidores, que disse: façam isso em memória de mim, que disse: levantem a minha igreja, que disse: levem o meu reino adiante. Foi em comunhão, e é assim que Ele é exaltado, quando um corpo se une para colocá-lo em primeiro lugar. Segundo Samuel 6, versículo 19, segundo Samuel 6, versículo 19, nos diz justamente sobre isso, que Ele deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Depois todo o povo partiu, cada um para a sua própria casa. A natureza da verdadeira adoração também é, meus irmãos, humildade. E nós vamos concluir com este último ponto. E é algo que nós precisamos manter em nosso coração. Davi, na primeira tentativa de trazer a arca, ele não tinha um coração humilde para receber o Senhor. Ele, de acordo com a palavra, ele ficou irado com Deus, porque Deus havia derramado a sua ira sobre Uzá, que havia tocado a arca, quando não poderia fazê-lo. Mas quem era Davi para se irar com Deus, ficar com raiva de Deus? Mas agora,
Ele entende algo que ele não entendia antes. É um esforço da sua parte, render a ele o louvor que lhe é digno. É necessário acontecer, mas acontecer da maneira certa. Segundo Samuel 6, versículos 21 a 22, nos dizem, e eu não vou ler o texto todo, mas eu quero destacar os pontos mais importantes aqui, porque já lemos o restante do texto. Veja, no versículo 21 nós lemos: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu. Pulando para o final do versículo diz: perante o Senhor celebrarei. No versículo 22, só o início: e me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos. O verdadeiro adorador sabe que é quando nos diminuímos que o Senhor verdadeiramente cresce e o Senhor verdadeiramente é honrado. O verdadeiro adorador foca somente do Senhor. O foco não está em si mesmo, no que eu vou receber, como eu vou ser reconhecido. E meus irmãos, são tantos líderes evangélicos hoje, estrelinhas que a gente vê no YouTube, que tem tanta preocupação de serem reconhecidos, que acabam causando vergonha ao reino de Deus. Aí entram em briga um com o outro. Isso é fácil de encontrar, rapidinho você descobre se for fazer ali a pesquisa, ou é oferecido para você continuamente, porque eles não estão entendendo, que é quando nos colocamos abaixo, como disse João Batista, importa que ele cresça, que eu diminua. Somente quando diminuímos é que o Senhor está realmente no verdadeiro trono das nossas vidas e é exaltado. É por isso que Davi, quando ele chega agora, ele diz: é me humilhando que ele será exaltado. Não seria ele chegando com aquele coração altivo: eu estou fazendo um favor para Deus, trazendo a arca para o lugar que preparei. Não era favor nenhum que fazia. Deus iria abençoar quem ele quisesse. Inclusive, ele fez isso, ele abençoou justamente ali toda a família de Obed-Edom, quando ficou ali esperando tranquilamente. Onde estiver, o Senhor estará bem, porque ao Senhor pertence a terra e tudo que nela há. Todo o universo é seu. Davi chega diferente agora. Ele tem a coragem de falar: eu me humilharei, eu me rebaixarei aos meus próprios olhos, para que ele seja exaltado. O verdadeiro adorador sabe que é quando nós diminuímos que ele recebe verdadeira adoração. O foco é ele. O foco não vai ser a sua esposa, Milcal. O foco não vai ser ali simplesmente o que Mical estava falando, ou o foco não vai ser ali o que os outros poderiam pensar, ou que os servos e as servas estariam pensando sobre ele. Aqui o foco era, ele está sendo engrandecido, ele estivesse engrandecendo o nome do Senhor na sua vida. O verdadeiro adorador sabe que é necessário tomar este passo que nos fala também em Salmos 95, versículo 6. Salmo 95, 6, nós lemos ali: venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Existe algo belíssimo num crente que sabe dobrar os joelhos diante do Senhor. Algo belíssimo naquele que sabe se prostrar diante do Senhor, se humilhar diante dele. Se você não experimentou ali na sua própria casa, de chegar, ninguém está vendo o Senhor, mas aqui eu estou me prostrando diante do Senhor, rendendo a ti louvores. Chegar na casa do Senhor e fazê-lo, não para que os outros vejam, mas para que o Senhor receba. É um ato simbólico? É um ato bonito? Também é. É algo que é recebido do Senhor, pelo Senhor porque o Senhor se agrada de gestos e atitudes de celebração que são evidenciadas, visíveis. São lábios que proclamam a sua presença diante de uma nação que não o reconhece.
mãos que se erguem para dizer que Ele é digno, é joelhos que se dobram para dizer: não dobro meus joelhos diante de homem algum, diante de governante algum, mas o dobro diante do Senhor que me criou, ao Senhor que é meu Salvador. São gestos assim que são uma declaração visível, forte, de que somos verdadeiros adoradores. E a humildade mesmo diante das críticas, como aquela que recebia da sua esposa. Mas infelizmente as críticas sempre vão aparecer e as situações sempre vão surgir para nos desmotivar na nossa adoração. Aquele que verdadeiramente entende o valor da escolha do Senhor é constrangido a elevar o Senhor acima de tudo e de todos, a dizer que o Senhor é santo, o Senhor é digno, o Senhor é exaltado, o Senhor é soberano, o Senhor merece o nosso melhor. E meus irmãos, aqui não existe espaço para a gente ficar com o coração dividido, ou ficarmos envergonhados com a possibilidade de alguém nos questionar na nossa motivação, ou porque estamos nos expondo demais à vergonha, quando o Senhor quer ser exaltado, e a gente fica preocupado demais. Tantas vezes, o que é que vão pensar da gente? Aí eu pergunto, como é que você faz quando você está ali num restaurante? Você vai é fácil a gente orar quando está no meio de crente, né? Mas num restaurante, um monte de gente comendo ali, conversando, fazendo o que quer, mas você vai e baixa a sua cabeça com os seus, e você levanta a voz para dizer: Senhor, te agradecemos pelo alimento que o Senhor nos dá. Isso é uma declaração visível, mas tem gente que se envergonha de fazer isso. Ou de você pegar a sua Bíblia quando está na escola, a sua Bíblia quando está no trabalho, e você parar simplesmente para dizer: eu estou escutando a voz do meu Criador, do meu Senhor, a quem amo. Às vezes é Mical que está nos criticando, às vezes é um familiar, às vezes é um amigo, às vezes é um desconhecido, mas só que somos chamados a reconhecer o Senhor em todas as instâncias e honrá-lo assim. E se há algo que nós podemos aplicar aqui a você, meus irmãos, não tenha vergonha de adorar o Senhor na casa dele. Se o Senhor está te chamando a chorar na sua presença, faça-o. Se o Senhor está te chamando a dizer um glória a Deus, um aleluia, faça. Se o Senhor está dizendo: chegou a hora de você dobrar os seus joelhos, porque você recebeu uma grande bênção da minha parte, dobre os joelhos no meio de todo mundo, faça o que o Senhor pede de você. O que importa é você engrandecer. Só existe uma coisa que o crente não deve fazer, é aparecer, é criar desrespeito à sua presença, porque adorar o Senhor não é ficar dando cambalhota no meio da igreja. Isso não é adoração. E tem muito disso por aí, né? Não é ficar ali fazendo espalhafato, envergonhando o nome do Senhor com algo descontrolado. Não, porque a palavra do Senhor fala que o espírito do profeta submissa ao profeta. Mas uma coisa nós podemos fazer é deixar que o Senhor receba a nossa adoração espontânea, verdadeira, singela, a declaração que vem de lábios que professam o seu nome, a sua glória, em todo momento, em toda hora, seja em casa, na igreja, no trabalho, seja na hora do restaurante, seja na hora de você estar pausando para fazer o seu lanche, no meio do dia do trabalho, onde for. Que o Senhor seja exaltado e celebrado. O que tem impedido você de levar a presença do Senhor para o centro da sua casa, o centro da sua vida, com a mesma alegria, a mesma reverência de Davi? O que é que tem impedido que isso aconteça? Pegue a arca da aliança, pegue a presença do Senhor, carregue-a com sacrifícios de louvor, carregue-a com adoração, com celebração, carregue-a humilhando-se diante do Senhor a todo momento. É pelo caminho da verdadeira adoração que você pode descobrir a bênção real da presença do Senhor, da comunhão com o nosso Deus, não de maneira superficial, mas real e profunda. Amém, meus irmãos? Vamos concluir, meus irmãos, louvando ao Senhor agora, mas eu quero pedir a você que
esteja já orando comigo nesse momento. Amém? Vamos colocar de pé agora. E eu gostaria que você olhasse para a sua vida e veja se você tem se envergonhado de Deus, do seu Senhor. Veja onde você poderia melhorar a maneira que você o exalta. Você tem sido econômico demais na sua adoração, econômico demais no tempo que você dedica ao nosso Deus durante a semana, econômico demais na maneira de tratar com o Senhor, o nosso Deus. Então chegou a hora de fazer um exame, fazer um conserto. Pai amado, nós te agradecemos pela palavra que o Senhor nos trouxe, te agradecemos pelo exemplo de Davi, que apesar do seu castigo, ele se humilhou, e ele nos ensina hoje o que é adorar de verdade. Senhor, vem agora e trabalha em nossas casas, trabalha, Senhor, nas nossas vidas, trabalha na nossa igreja, trabalha onde estivermos, ó Senhor, para que assim haja em nosso meio verdadeiros adoradores. Queremos que a Tua presença esteja no nosso meio continuamente. É o que pedimos em Teu nome, Senhor, te louvando por esses momentos que estamos tendo aqui, e sabemos que o Senhor está no meio do Teu povo. E te louvamos pela Tua presença, Senhor, agora e sempre. Amém e amém. Glória a Jesus.